Bom dia, amigos queridos, irmãos de jornada, que as vibrações de Jesus alcancem os corações de todos nós, que ora estamos reunidos em seu nome para refletir no seu evangelho, trazendo um bálsamo aos corações que ora se encontram enfraquecidos. Dando continuidade, vamos ler hoje ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, mas saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida do corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um douto, porquanto ninguém poderia fazer o milagre que fazes se Deus não estivesse com ele. Nós vamos comentarmos partes desses itens que são tão expressivos para todos nós. Elevemos o nosso pensamento a Jesus, para que Ele elucide os nossos pensamentos, compreendendo cada vez mais a essência das suas palavras. Que as vibrações de nossa Mãe Maria Santíssima possam envolver a todos nós nesta manhã, sentindo em nossos corações a esperança, a alegria da vida e compreender o que aqui vemos fazer. Que Deus, na sua infinita bondade, nos assista, nos encoraje hoje, agora e sempre. Amigos, a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição, mas nós gostaríamos de mostrar que o que é a ressurreição é completamente diferente da reencarnação, porque eles acreditavam na ressurreição que se um homem, uma pessoa tivesse morrido, ele podia ressuscitar no mesmo corpo. E nós sabemos que isso não é verdade, e é por isso que Jesus nos traz um convite para que nós pudéssemos compreender de forma bem distinta o que é uma reencarnação e o que é uma ressurreição. E na noite de sábado, que era depois da Páscoa, ao amanhecer o primeiro dia da semana, aquela mulher, Maria Madalena, que ele auxiliou, esclareceu, ela foi com outra Maria, ver o sepulcro, porque ela estava sentindo vontade de ver. Foi levando também um azeite para que pudesse passar no corpo. E eis que naquele momento havia um grande tremor
porque nós vimos que ela sentiu um movimento estranho, um barulho, e ela viu que quando olhou para a pedra, ele não estava ali mais. E nós vimos também que ela pensou que os guardas tivessem visto para onde foi o corpo de Jesus. E ela então vai buscar aquele entendimento e, e ele então, naquele momento sublime, ele se apresenta justamente para ela como todo o seu perispírito cheio de luz. E ela então, assim, aflita, imagino como é que foi essa situação, né? E ele diz: não temais, dai as boas novas aos meus irmãos, para irem a Galiléia, que lá me verão. Ora, ninguém sabia que o Cristo poderia fazer aquilo, mas ele veio testemunhar para nós justamente a sua imortalidade. Mas ele estava com seu perispírito diáfano. Então, nós vimos que esta é a verdadeira ressurreição. E nós percebemos que mesmo os discípulos que estavam a caminho de Emaús, eles não reconheceram quando Jesus esteve com ele. Maria foi e avisou que viu e eles não acreditaram. Então a palavra ressurreição, ela podia ser aplicado a Lázaro, que teve esse momento tão extraordinário que Jesus nos mostra, a ressurreição da filha de Jairo, que Jesus atendeu. E quando a filha de Jairo, é interessante que quando Jesus chega na casa de Jairo, tinha várias pessoas ali. E ele então, chegando próximo ao leito, ele viu que a menina não estava morta, mas ele disse que ela dormia. E é por isso que Jesus, quando segura a mão da criança, ele levanta ela e chama ela para que ela voltasse à vida. E ali eles estavam na casa de um doutor da lei. E nós vamos encontrando aí uma explicação de que quando Jairo, quando Jairo chama Jesus, ele estava achando que a filha já havia morrido. Mesma coisa ele fez com Lázaro. Ele desata todas aquelas faixas e chama a consciência de Lázaro, como ele volta, como ele traz Lázaro de volta. E Jesus, então, nós vamos ver que quando ele estava fazendo esse processo, né, na questão de Lázaro, chamou atenção para muitas pessoas. E aí Nicodemos vai até ele para que ele pudesse lhe explicar. E Jesus diz para ele: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos, como um doutor da lei, ele assusta, porque ele nunca tinha visto. E ele pergunta: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar ao ventre da sua mãe para nascer a segunda vez? E nós sabemos que essa pergunta, que para nós pode ser ingênua, mas naquela época não era. Por que que não é ingênua? Porque ele não conhecia a verdade. E é preciso, então, que a gente saiba que para que a gente afirme uma coisa, eu preciso conhecer. E Jesus então diz: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de que te haja dito ser preciso que nasças de novo. O espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do espírito. Nicodemos fica perturbado com aquele momento. E ele fala: mas como pode fazer isto? Como pode acontecer? E Jesus, olhando para ele, vendo com aqueles olhos amorosos que ele tinha, ao perceber a pequenez do pensamento, a restrição do conhecimento, Jesus lhe observou e diz: pois que és mestre em Israel e ignora essas coisas? Digo-te em verdade
Em verdade que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas dos céus? E aí nós vamos ver da importância de compreender que o que Jesus estava dizendo, aquilo que nasce da água e do espírito, porque o corpo, para que ele tenha a sua gestação, ele precisa da placenta, do útero, que tem o líquido amniótico, e o espírito é aquele que vai habitar aquele corpo. Então, nós vamos ver que quando Nicodemos parte para aquela conversa, e, e ele foi muito, ele não foi audacioso, porque ele diz, mestre, ele sabe, Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, nós vamos ver, assim como Jesus falou para, e Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e nós vimos que Pilatos também é, nega, porque não vê nenhuma culpa. Jesus tem aquela caridade de observar e de ensinar para Nicodemos. Quando termina aquele diálogo, ele diz para João: se estabeleceu a lei da reencarnação na Terra. Mas o papel de Jesus não foi simples um legislador. Ele tinha uma autoridade na sua palavra. E tudo aquilo que ele veio ensinar era realmente para que a gente pudesse compreender. Nós vemos que o Espírito de verdade que o Cristo nos deu, nos trouxe, é que vai nos mostrar que todos nós precisamos não só ler o Evangelho, mas precisamos compreender o que seja uma ressurreição e o que seja uma reencarnação. Nós percebemos o quanto nós temos sido inoperante nesse processo do esclarecimento. No Evangelho, quando nós vamos ver, tem uma mensagem de Fénelon que ele diz: um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. E esse advento do Cristo, amigos, é justamente ah, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus vai nos mostrar nesse Evangelho a questão da reencarnação, é impossível que uma alma, que um espírito possa voltar ao mesmo corpo. Ora, a própria ciência já tem nos mostrado isso, que isso é impossível. Então, a palavra ressurreição, que nós podemos aplicar em Lázaro, na filha de, Naim, de Jairo, no filho de Naim, que Jesus resgata o espírito, traz de volta, para que ele possa sentir o valor da vida. E a ideia de que João Batista era Elias é outra ideia de que ele traz que João Batista já viera. E Elias também, Elias morreu e reencarnou como João Batista. E nós, muitas vezes, ignoramos e ficamos, às vezes, falando: ai, acha que meu filho é fulano. Gente, não importa isso. O que importa é o que nós estamos para realizar, para que a gente possa viver dentro das leis de Deus, para que possamos estabelecer todos os nossos pensamentos, nas nossas atitudes, o reino de Deus que está no nosso coração, na estrutura do nosso espírito. Então, é preciso que a gente não, não vislumbre mais quando Jesus disse, né, que seria preciso que nascesse de novo. Se um homem não renasce da água e do espírito, como é que nós vamos entender isso? É o processo da regeneração, para que nós possamos compreender essas diferenças que existem entre uma coisa e outra. E Jesus vai nos mostrar ainda o verdadeiro sentido dessas palavras quando ele nos mostra de uma forma tão clara o que é o homem renascer da água e do espírito,
que vai significar para nós que o homem renasce do seu corpo e traz um outro espírito. E é nesse sentido que nós temos que buscar e interpretar o que seja a reencarnação. Muitos irmãos nossos acreditam na ressurreição, no juízo final, mas não é isso que nós estamos aqui falando. Nós estamos aqui mostrando o que o Evangelho tem nos ensinado, que cada um de nós precisamos rever nossas tendências, nossas más inclinações. Por quê? Porque nós estamos reencarnados para reeducar aos nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Esse é o verdadeiro papel da reencarnação como processo de evolução. Então, nós queremos mostrar para vocês que quando Allan Kardec nos fala do mundo espiritual, e mostra que tudo aquilo que nós fazemos hoje, nós vamos colher amanhã, é preciso que a gente possa, então, ver que o fruto do nosso trabalho, o fruto do nosso progresso, é o resultado de nossas próprias ações. E nós não podemos temer, mas nós precisamos ter cuidado para que a gente possa sentir que na nova reencarnação, ou nas múltiplas reencarnações sucessivas, nós temos a oportunidade para melhorar, e não na posição de que nós vimos da postura da ressurreição, em que Jesus demonstra do filho de Naim, da filha de Jairo, e de trazer para nós a grande passagem de Lázaro, que para todos estava morto, mas ele viu que os liames do corpo com o perispírito estavam vivos, porque se ele tivesse morrido, Jesus não poderia ter trazido de volta. É trazer a consciência. Muitos de nós estamos vivos, mas mortos de esperança. E o que esse evangelho deseja é que a gente retome a consciência ativa de um pensamento lúcido para que seja um novo momento do nascer de novo na intimidade de cada um de nós. Agradecemos a Deus e nos propomos cada dia mais a refletir nas oportunidades que Deus tem nos recebido, de forma coerente, lúcida, racional. E assim, Senhor, envolva-nos no passe, para que possamos sentir esse manancial de luz e de amor, e que a esperança seja sempre constante dentro de nós, na confiança que o passe revigora, reanima, que a água frutificada seja o bálsamo a nos sustentar em novas energias. Jesus, querido Mestre, que esses momentos seja de agasalhar os nossos espíritos em esperança e progresso. E assim, queridos irmãos, deixamos no coração de todos as nossas vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, que Jesus nos ampare hoje e sempre, que assim seja.